Olá, seja bem-vindo, esse aqui é o Terceiro Sinal. Eu sou Adalberto Rô, ator, iluminador, e hoje vamos falar sobre trabalho de mesa. Como eu sempre me apresento aqui, além de ator, iluminador, sou professor de teatro e trabalho de mesa que eu estou falando aqui tem mais a ver com essas outras coisas que eu falei do que se você está pensando em espiritismo. O trabalho de mesa que eu estou me referindo aqui é quando você é professor de teatro, você vai dar aulas de teatro, normalmente é o momento em que você vai sentar com os alunos e você vai explicar o texto ou vai fazer um debate sobre o texto, uma leitura do texto. E aí vai analisar sobre o que a gente vai fazer a peça, sobre o que vocês querem falar, por que a gente chama, né, eu sempre ouvi os professores e tudo mais, os atores, artistas, a chamar de trabalho de mesa. Porque é um momento em que você não vai precisar necessariamente de uma sala de ensaio muito grande, você vai precisar de uma mesa ou cadeiras, ou estar sentado numa almofada no chão, porque todo mundo vai precisar estar com papel, caneta, texto da peça, isso na mão e tá sentado conversando juntos. É basicamente isso que vai precisar. Porque aí é um momento onde você vai falar coisas para os outros. A gente acabou de ler o texto aqui. Percebam que em tal página eu senti que fala sobre isso, isso e isso. Aí você vai lá e anota no texto. É um momento mais para debater, para dizer, para o diretor falar, por exemplo, para os atores, apesar da peça do texto tá dizendo meio que isso, eu quero falar isso. Então a gente vai falar isso e isso juntos dessa forma. Então ele não precisa de um palco, não precisa de outras ferramentas. É um trabalho muito mais que você pode estar sentado conversando ali com as pessoas e com as suas anotações. É um trabalho também, que a gente chama assim de mesa, que se estende muitas vezes à casa do ator, que é o ator ou os outros artistas, né? Pegarem o texto, ler, sentar, analisar, escrever, fazer suas anotações, fazer suas pesquisas. Se eu estou falando sobre fome, eu vou pesquisar sobre fome, eu vou ver vídeos, filmes, séries, documentários, ler sobre, e vou anotar também coisas, vou pegar fotos, vou fazer um mega apanhado, uma mega pesquisa sobre isso, e tudo na parte teórica, digamos, ou na parte que eu consiga sintetizar no papel ou na minha relação com o texto, o que é que eu vou falar depois, o que é esse trabalho, sobre o que está se falando. É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer quando eu falo para vocês aqui sobre o que é trabalho de mesa. Então, para que serve? Digamos assim, no setor escola, para você passar para os alunos a consciência de você ter um olhar analítico sobre os textos, sobre a dramaturgia, sobre o que você vai fazer. Você vai usar quando for um trabalho amador, quando for uma criação em grupo, por exemplo, uma criação coletiva, para você debater ideias, para você construir mais ou menos a questão teórica do grupo, o que é que a gente está querendo falar. Quais são as referências? Aí você apresenta as suas referências. Eu gosto muito de Harry Potter. Eu acho que o Harry Potter ajudaria a gente aqui nesse texto a justificar isso. Não, eu não estou querendo falar de Harry Potter, eu quero falar de Bukowski. E aí como que uma coisa lida com a outra? Ou abandono o Bukowski e o Harry Potter e vamos usar aqui só o que a gente leu do Grotowski. E daí por aí vai, sabe? Num grupo amador, por exemplo, seria mais ou menos aí que isso serviria, para você debater as ideias e construir isso antes de você partir para uma prática. Muitas vezes um trabalho de mesa pode também partir depois de um laboratório prático, por exemplo, fez alguns exercícios e aí depois vai para analisar o texto, teorizar e pensar sobre aquilo que você está construindo. No ambiente profissional de espetáculos, muitas vezes é uma das primeiras etapas também a se passar, porque você precisa ter tudo planificado, tudo construído para conseguir também entender com o prazo que você tem, com o tempo,
ó, a gente precisa botar o espetáculo em cartaz em tanto tempo, e ele vai estar em cartaz em tal lugar, público-alvo é tal, o ingresso vai custar tanto, a gente tem que ter tudo isso em consideração quando a gente estiver construindo o espetáculo. O momento, de repente, de você questionar pode ser ali também, de questionar coisas simples sobre a execução do espetáculo, né? A gente está fazendo um espetáculo sobre monarquia, mas a gente vai fazer a temporada dentro de um teatro que fica na frente da, sei lá, da casa do presidente, ou de algum órgão institucional, assim, federal. Isso dialoga de alguma forma? Isso tem a ver? Isso é proposital ou não? Ou você vai fazer uma peça criticando o shopping, mas você vai fazer num teatro dentro de um shopping e custando R$1.000 o ingresso. Qual é o nível da coerência? Por que você está falando isso? Por que você está fazendo isso? Também é um trabalho de mesa, seria um momento de você fazer uma análise profunda até dessas outras questões metateatrais e extra-teatrais, digamos assim. E serve também para os atores poderem também já se aprofundar no papel dentro de uma questão mais psicológica, muitas vezes, assim. Quem usa esse tipo de trabalho de mesa que a gente usa, todo mundo envolvido no espetáculo de teatro, por exemplo, pelo menos é o que eu tenho mais experiência, assim, dentro do cinema, do audiovisual, tem algum quê desse trabalho de mesa acontecendo. No caso, não vão ser todas as funções que vão utilizar, mais especificamente no teatro, praticamente todos os criadores vão estar envolvidos nesse trabalho de mesa, porque o sonoplasta, o cenógrafo, o iluminador, essas que vão criar, vão pensar em alguma parte da obra, eles têm que estar dentro, né, do que está sendo discutido, como está sendo pensado, e os atores, principalmente, são os que mais vão ser beneficiados por esse trabalho, porque eles vão estar compreendendo tudo a partir de um ponto de vista mais teórico e sem estar criando cena enquanto está pensando nisso. Eles podem estar fazendo tudo isso parado, com calma, lendo e relendo, repensando, discutindo ideias e anotando coisas, para depois, quando forem para a prática, ou se eles já estavam em prática e pararam ali para fazer isso, eles conseguirem ter um outro ponto de vista desse acontecimento, né? dessa criação teatral. E os benefícios disso, em geral, são você ter uma peça mais coesa, porque é horrível, gente. Você ir assistir um espetáculo e parece que a luz está tentando dizer uma coisa, o som está tentando dizer outra, e aí o figurino parece de outra época, mas aí ao mesmo tempo os atores estão com uma interpretação de um jeito. Parece que ninguém sentou em nenhum momento para conversar sobre o que era a peça. E aí quando você vai e assiste, não, mas olha, como disse, tem hora que todo mundo está sendo bem naturalista. E aí tudo está sendo bem naturalista. Nossa, gente, na verdade o espetáculo inteiro é sobre naturalismo. A luz parece naturalista, os sons são naturalistas, sabe? Quando tudo vai conversando, provavelmente teve um bom trabalho de mesa antes. E também, claro, a direção foi muito boa, provavelmente. Tudo foi bem alinhado. Agora, quando isso tudo não passou por um bom processo, desde a parte teórica, a parte prática, a vivência dentro do espetáculo ali, tudo isso fica contaminado e você não sabe depois o que é o que está acontecendo, e vira um espetáculo que você fica sem entender o que está acontecendo ali. Você entende o espetáculo, o texto, entende o que a pessoa queria fazer, mas parece que com um ruído, fica como se estivesse assistindo um filme, só que de vez em quando dá uns cortes, uns chiados, uma coisa assim que você fica... Gente, isso tá estranho, sabe? Por final, só falar assim que, gente, como que a gente pode também pensar nesse trabalho de mesa? Se você já leu Stanislavski, ou, por exemplo, Eugênio Kuznet, que escreveu O Ator e o Método, são exemplos, tem exemplos ali sobre, em parte, como funciona esse trabalho de mesa. A parte analítica da criação do ator, por exemplo, que tem um questionário lá do ator, né, de pensar quem é esse personagem, o que ele faz, como que ele anda, tudo isso é uma coisa para se pensar nesses trabalhos de mesa e se debater nesse momento. Entre outros autores que também vão trazer outros raciocínios super válidos,
e que a gente pode agregar. E isso é uma forma muito boa de otimizar esses momentos do trabalho de mesa. Você lê vários livros, ter várias referências, principalmente esses clássicos assim que eu citei, mas também autores mais contemporâneos, para você ter outras visões para agregar nesse momento teórico. E a melhor coisa é quando tem atores, artistas com referências, que aí você não precisa ter um desgaste tão grande, ter uma pesquisa tão grande para daí começar a falar sobre o assunto. Se você tem pessoas com muita bagagem, com muita referência, você tem pessoas ali, artistas, que já vão trazer livros, filmes, séries, foto, muita coisa para se discutir. Olha, eu tenho uma notícia de tal lugar para falar, tenho isso, aquilo, aquele outro, e aí todo mundo já agrega muita coisa e você mesmo consegue já, independente de qual posição que você está, inclusive se você estiver em outro tipo de criação, se for um balé e quiser trazer essa experiência de trabalho de mesa, de discutir o balé antes ou depois, em algum outro momento, para ter um aprofundamento teórico, para ter um aprofundamento artístico dentro desse raciocínio do espetáculo, isso pode otimizar o processo, melhorar o processo, aprofundar e dar também assim uma riqueza maior, porque um bailarino que dança sem entender um pouco de interpretação, sem entender o que está acontecendo em volta dele, o que querem dizer com esse espetáculo, o que está sendo mostrado, é um bailarino que vai dançar mais fraco do que o outro, que tenha essas outras referências, essa outra bagagem. E mesma coisa para um ator, para todas as outras funções. Então, inclusive quando você vê um filme que tem um ator que parece que muito mais estranho, ou que tem alguma coisa que está muito mais fraca do que outras, chama muita atenção. E chama atenção negativamente, assim, um ponto ruim da história. Isso é o que eu queria falar um pouco sobre, pra gente aprender e pensar sobre trabalho de mesa, sobretudo no teatro, e a importância que ele tem, principalmente também se você quiser levar isso para a escola, se você é professor de teatro, levar isso para as escolas, para suas aulas, para aprofundar o trabalho com os alunos, atores que você tiver. Se vocês já utilizam isso, se vocês conhecem esse processo com outro nome, ou se vocês gostam disso, comentem aqui. Qualquer outra coisa, comentem aqui também no vídeo. Curte, já dá o seu joinha aí, que ajuda bastante a gente. Se inscreve no canal se não está inscrito. E até o próximo vídeo do Terceiro Sinal.